As Bíblias, irmãos, aproveitando o tempo, que é tão curto, eu vou dizer aqui a Escritura. Os irmãos que são rápido acham, os que não são, apenas ouça a leitura, que Deus vai te abençoar da mesma forma, não é? Deixa eu pôr o óculos aqui, porque de vez em quando embaraça. E também houve entre o povo falsos profetas, 2 Pedro capítulo 2, verso 1 a seguir. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormitará. Agora nós vamos voltar aqui a Colossenses, capítulo 2 também, e o verso de número 8. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo, ou segundo Cristo, né? Que Deus abençoe nossa meditação. Podem se assentar. Nós vamos meditar num pequeno tema, acho que não vamos conseguir terminar hoje, mas se não conseguirmos, na próxima sexta nós vamos continuar. E eu quero dizer para vocês que eu amo estudar a palavra de Deus. Eu vou dar aqui um pequeno testemunho, né? As 2 horas no rádio para mim é como se fosse 20 minutos. Quando chega aquelas perguntas assim, Deus vai dando as escrituras, eu me deleito, não é? O maior prazer que eu tenho na minha vida é ver Deus trabalhar, amém? E ajudar vidas, ajudar pessoas com esse pouquinho que Ele tem nos dado. Claro que não devemos considerar que temos o que somos mestres, o que somos isso, o que somos aquilo, mas o pouco que Deus nos dá, a gente ama repartir. Amém? E estudar, às vezes, embora estudamos algumas coisas que parecem assim um pouco polêmica, né? Como alguns assuntos que já abordamos, mas eu quero que os irmãos saibam que não fazemos isso intencionalmente. Não há intenção ser polêmico, ser diferente, ser, às vezes, crica em alguns pontos, nada disso. É apenas seguindo uma direção. E nós temos que, cada um de nós, cumprir o nosso papel, e eu quero cumprir o meu. Se um dia Deus me tirar daqui, eu disse: ó Senhor, eu tentei fazer o que está no meu alcance, e com o melhor do meu conhecimento eu passei para o teu povo, né? Nós vimos aqui 2 escrituras, e nós vamos meditar nesse pequeno tema. Malícia não, mas discernimento sim. A Bíblia diz que nós temos que tirar do nosso meio toda a malícia, mas pede que nós venhamos discernir os espíritos, né? Como já até estudamos no rádio, o apóstolo São João dizendo na sua epístola, né? Provai se os espíritos são de Deus. Então nós temos que provar. Amém, meus queridos? E aqui tanto Paulo como Pedro, pegando um pouco pesado, né? Falando sobre lideranças, e que nós deveríamos discerni-los. Discernir. Não é maliciar, não é difamar, não é semear discrepância, discórdia, mas discernir. Estou entendendo? O problema da malícia, a diferença da malícia e do discernimento, a malícia é que você, me desculpa a expressão comum, porque eu sou uma pessoa comum e vocês são comum. A malícia é quando você vê chifre na cabeça de cavalo. Isso é malícia. Mas o discernimento é quando você acompanha o que a pessoa fala, como ele age. Então nunca esqueça disto. Não tem como errar. Estou entendendo? Não tem como errar. Por mais certo que pareça, a palavra de Deus não falha. É como o profeta usa assim uma exposição comum. Ele diz: se você está passando à beira do caminho e você vê uma corda espichada, você pode seguir que no final da corda tem alguma coisa.
ou é um cavalo que está amarrado ali, ou uma vaca, aquela corda não estaria espichada à toa. Então alguém está amarrado nela, e se você segue ela, você vai dar em alguma coisa. Então, você discernindo a maneira que as pessoas falam, a maneira que as pessoas agem, você não precisa maliciar. Maliciar seria você ver uma pessoa e na primeira impressão você já começa a pensar, aquela irmã, não sei não é? Ela é saída demais, ou aquele irmão, ele é saído, isso é malícia. Você nunca conversou com a pessoa, você nunca esteve com a pessoa. Eu já errei com essas coisas, mas comigo mesmo, só pessoalmente. Mas quando eu erro, eu faço questão de chegar na pessoa e dizer, eu errei com relação a você. Eu pensava que você era uma pessoa orgulhosa, pensava que você era uma pessoa que não era de conversa, pensava que você era uma pessoa brava, e quando eu fui ver, você não é nada disso. Pessoas também já errou comigo, deduzindo, maliciando apenas com a impressão. Agora, quando você fala com a pessoa fala com você, como diz o profeta, deixa eu falar com um homem poucos minutos e eu discernirei o espírito que está nele. Estão entendendo? Então nós temos que examinar os espíritos, discernir os espíritos, para ver se vem de Deus ou não. E eu quero dizer para os irmãos que o maior enredo de todos os tempos e a maior confusão está dentro disto. A primeira coisa, irmãos, esta mensagem veio para, me desculpa a expressão mais uma vez, eu peço desculpa porque é muito simples me falar assim, né? Mas essa mensagem veio para tirar a roupagem de Satanás e deixar ele nu. Se você é uma pessoa que você presta atenção na palavra, presta atenção nos ensinamentos, não tem como você errar. Entendeu? Não tem como você errar. Dom é uma coisa, ministério é uma coisa, unção é uma coisa. Estão compreendendo? Agora, motivos, objetivos, intenção que está por trás daquilo é aonde você tem que discernir. E tem pessoas, quando vê alguém com bastante unção, ele já é enredado. Ele não presta atenção na intenção que a pessoa tem atrás daquela unção, atrás daquele dom, atrás daquele poder ministerial e daquele poder intelectual. Não esqueçam que a Bíblia está recheada disso. Antes que eu comece a ler aqui a mensagem, preste bastante atenção. Assim como Moisés era profeta, Balaão também era profeta. Entenderam? Só que Moisés era um profeta comissionado, não estava ali por vontade própria, e ele recebeu sinais, e atrás daqueles sinais tinha uma voz. Havia um motivo, um objetivo. Quando Deus visita Moisés, Moisés questiona, eu não consigo fazer, não tem como eu fazer. E Deus disse, eu que fiz a boca, eu posso falar. Ele provou a sua incapacidade, e mesmo assim não convenceu Deus, porque Deus sabia o que estava fazendo. E aí Deus o equipou e mostrou para ele 2 sinais, e disse, quando os anciões, você reunir eles e dizer que eu te enviei, e quando eles te questionar, você apresenta esses sinais, porque eles irão crer. Agora, atrás daquele sinal, tinha um motivo e um objetivo, Deus chamando a atenção daquelas pessoas, porque havia uma comissão ali, que a comissão era tirá-los do Egito, que hoje é para nós, tirarmos do mundo, colocarmos num companheirismo, passar pelo mar vermelho, tipo do batismo, e colocar numa caminhada para um propósito maior. Agora lembra-se, lá no Egito operou 10 maravilhas, mas eles não pararam lá naquelas 10 maravilhas. Aquilo ali não era o objetivo principal. Aquelas 10 maravilhas era para Deus mostrar sua grandeza, para eles terem confiança. E depois que operou os 10 sinais, aí então Deus os levou para a prova. Meus irmãos, geralmente quando Deus faz um benefício para você, Ele te prova dentro daquilo que Ele fez. A questão não é só pedir e receber. Depois que você pediu, você recebeu, Deus vai te provar dentro daquilo.
O profeta fala que Deus fez isso com Abraão. Deus prometeu um filho, deu um filho para ele, mas depois que tinha dado o filho, Deus provou ele dentro daquela bênção, pediu para ele matar o filho, para ver se ele permanecia ainda firme com Deus depois da bênção. Mas vamos lá. Agora Balaão, quem era Balaão? Balaão era um profeta. O ministério era profético. Mas ele estava no meio de um povo que era parente de Israel, um povo apostatado, idólatra. E ele estava ali exercendo seu ministério por benefícios, por honrarias, por ser um mercenário. Mas quem falava através dele não era o diabo, era Deus. Tanto é que quando os homens chegou lá e disse, Balaque te chama, ele disse, primeiro eu vou ver se Deus permite que eu vá. E ele orou. E não foi o diabo que falou com ele, foi Deus que falou com ele, não vai. Porque você não pode amaldiçoar o que eu tenho abençoado. Mas quando a sua fraqueza era ali e o diabo conhecia, Balaque enviou homens, generais, pessoas mais honradas e disse para ele, vão lá e persuade ele que ele venha, diga que eu estou chamando. E quando Balaão viu aqueles homens honrados chegando ali e prometendo honrarias para ele, ele foi tentado a pedir para Deus de novo. E foi onde ele foi orar e Deus disse, vai, mas só fala o que eu te disser. Porque Deus já conhecia o que estava no coração dele. E aí vocês conhecem a história, no caminho quase que uma mula o matou. Ou melhor dizendo, o anjo do Senhor o matou, a mula o esfregou nas rochas, a mula tentando fugir do anjo do Senhor. E quando ele chegou lá, quando ele abriu a boca, foi contrário à sua própria vontade, porque o ministério que estava nele era profético. E ele abriu a boca e profetizou, e Deus falou através da sua boca, profetizou o futuro de Israel. Agora preste atenção, mas quando o Espírito de Deus se retirou dele daquela unção, lembra que nós falamos aqui, que quando uma pessoa verdadeiramente ele é chamado por Deus, seja ele verdadeiro ou seja falso, ele é ungido. Ele é ungido. Porque o Evangelho não é só pregado em sabedoria, mas em demonstração de Espírito. Lembra que quando Jesus chamou os 12, ele ungiu eles e deu-lhes poder para pregar. Pregai e anunciai a chegada do reino dos céus, limpai os leprosos, curai os enfermos, ressuscitai mortos. Judas foi ungido, e não foi ungido com o espírito do diabo, ele foi ungido com o Espírito de Deus, ele foi ungido com a unção de Deus, mas lá no interior dele ele tinha um motivo e um objetivo errado, que era se beneficiar através daquilo. Oh Deus, irmãos, oxalá que nós pudéssemos abrir o olho para isso. As pessoas não conseguem ver isso, eles só ficam embaralhados pela unção, e pelo movimento e pelos resultados, mas não vê a que rumo a embarcação está indo. E você, se tem discernimento, você discerne tudo isso. A unção não podemos negar, é de Deus. Os sinais não podemos negar, é de Deus. Mas e o que ele quer com isso aí? Qual o desejo dele? Para onde nós estamos indo? O que a palavra diz com relação a servirmos a Deus? É ficarmos só aqui, sinais, prodígios, maravilha, nós ficarmos aqui dizendo que somos da mensagem, ou somos da igreja pentecostal fulana de tal, mas de qual motivo objetivo atrás disto? De onde viemos e para onde estamos indo? O encaminhar está direcionando para que lado? Para honrar homem ou honrar Deus? Honrar sistemas ou honrar Deus? Tudo que nós fazemos, se temos a unção, se temos o ministério de Deus e se somos verdadeiros e sinceros, tudo se resulta numa coisa: Cristo seja tudo em todos. Mas falta isso para as pessoas. Muitas vezes falta isso para nós. Por isso que essa escritura é maravilhosa, né?
tende cuidado. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Porque uma pessoa, para enganar, até um falso, ele tem que ser um falso verdadeiro, ele tem que ter unção. Porque senão ele não engana ninguém. Estão compreendendo? Por meio de filosofias. Irmãos, quando eu vi isto pela Bíblia, eu fiquei perplexo. Que Apolo, natural de Alexandria, ele convencia publicamente os judeus que Jesus era o Cristo e nunca nem tinham visto falar que havia Espírito Santo. E vãs sutilezas, pessoas sutis, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo. Aí você diz, não, mas prega... Não, espera aí. Mais uma vez eu quero que os irmãos discernem, todos nós devemos discernir a diferença entre você ser carnal por levar uma vida devassa, fornicando, adulterando, prostituindo, vendo coisas obscenas como filme pornográfico, revistas pornográficas. Isso é uma vida devassa. Isso é uma maneira de ser mundano. Isso é uma maneira de ser carnal. Mas quando você deixa alguém te guiar para dizer que você pertence ao grupo de fulano, ao grupo de ciclano, ao grupo de bertano, você também, na visão de Deus, é carnal. 1 Coríntios capítulo 3. Ele disse, eu não pude vos falar a espiritual, mas a carnais. Porque quando vós disseis, eu sou de Apolos, eu sou de Cefas, diz, porventura não sois carnais, senão sois segundo o mundo. As nossas almas, como nós vimos aqui, pertencem a um esposo espiritual. Estão entendendo? E se o que opera em mim é real, eu tenho que sempre zelar para que vocês se encontrem com Ele, tenham companhia com Ele, glorifique a Ele, respeite o profeta na qualidade de profeta, receba o apóstolo na qualidade de apóstolo, o pastor na qualidade de pastor, o evangelista, o mestre. Mas, meu amigo, não vamos ficar perdendo tempo para falar de homem. Não vamos ficar perdendo tempo para adorar homem, para louvar homem. Porque o nosso próprio profeta nos ensinou isso, que se ele é o tema de toda a Bíblia, então ele deveria ser o tema do meu falar, do meu pensar, do meu cantar e do meu agir. Vamos passar mais um pouquinho aqui na 2 Pedro, e depois nós já vamos ler o que o profeta disse. Como eu disse, eu estou sossegado porque eu sei que nós não vamos conseguir terminar. Como eu disse, irmãos, essas coisas são um pouco polêmicas. Mas chegou a hora de abrir os olhos. Chegou a hora de abrir os olhos. Como eu disse, quando pregamos a mensagem, o Aperte o Play, eu trouxe a lembrança de vocês desse homem muito intelectual, que tinha a sua unção, que persuadiu milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro para seguir a sua mensagem, dizendo que ele ia cumprir a visão da tenda, que ele seria o que pregaria para Israel. E agora? Agora você acha que essas pessoas creram nisso por crer? Tinha unção atrás disso. Tinha compreensão atrás disso. Mas faltou só apenas discernimento. Estão compreendendo? E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, falsos doutores, que introduzirão encobertamente, não é coisa clara, encobertamente, heresias de perdição. E negarão o Senhor que resgatou. Ele disse, mas como assim encobertamente? Se vai negar o Senhor, então não é encoberto, é claro. Irmãos, quando se fala de negar o Senhor, é porque Ele nunca aceitará o segundo lugar. Entendeu? Quando nós colocamos Ele em segundo lugar em alguma coisa, nós estamos negando Ele. É como um esposo numa casa. Se o genro é tratado em primeiro lugar,
se os filhos é tratado em primeiro lugar, se tudo é tratado em primeiro lugar, e ele ocupa o segundo lugar, ele é o cabeça daquela casa. Ele é o provedor daquela casa. Antes que os filhos nascessem, ele já era marido. Antes que o genro chegasse, ele já era marido. Antes que os netos chegassem, ele já era marido. Ele é a primeira dispensação do casamento. As demais coisas seguem. E antes que houvesse um profeta, ele já era Deus. Antes que houvesse um apóstolo, ele já era Deus. Antes que houvesse o pastor, ele já era Deus. Então, cada coisa no seu devido lugar, sem tomar o lugar dele. E muitos seguirão as suas dissoluções, muitos. É que não estou falando, as pessoas dizem, não, irmão, mas eu ouvi aquilo, irmão, eu me arrepiei, irmão, na hora que eu vi. Eu não duvido que você arrepiou. Eu não duvido que você tenha calafrio, que você até sentiu a presença de Deus, porque o que você estava, era unção, era de Deus. Mas eu quero saber, por trás daquilo, aonde está tentando te levar. Eu tenho certeza que quando Deus desceu na boca de Balaão e começou a falar, eu tenho certeza que até Balaque bateu uma perna na outra. E disse, falou, meu Deus, esse homem é de Deus. Mas quando passou aquilo ali, chegou a hora do ensinamento, o que ele fez? Ele ensinou Balaque a lançar tropeço diante do povo de Israel. Porque os seus motivos, seus objetivos eram errados. Judas pregou, Judas curou os enfermos, Judas libertou os... Leia a mensagem dos ungidos dos últimos dias, se você acha que eu estou exagerando. Ele fez todos esses sinais. Ele tinha unção até no seu espírito, mas na sua alma não penetrou. Estão compreendendo? Mas o espírito dele era ungido, ungido com o poder de Deus. Mas lá no fundo da sua alma ele tinha um desejo pessoal. Ele amava mais o dinheiro do que o próprio mestre que ele seguia, a qual ele pregava para ele, curava os enfermos para ele, dormia com ele, era membro da diretoria com ele. Mas lá na sua alma o seu motivo e o seu objetivo era errado. É por isso que eu sempre falo para todas as pessoas que vão fazer qualquer coisa aqui na igreja ou para o reino de Deus, lembra-se, você não está fazendo para ninguém, você está fazendo para Deus. Então preste atenção que você não está fazendo nada para ninguém, é para Deus que você está fazendo, então dê o teu melhor. Ah, mas eu faço e ninguém me reconhece, então qual o seu motivo, o seu objetivo? Você está fazendo para méritos, para reconhecimento, ou você está fazendo para Ele, que é digno de toda a honra e de toda a glória? Deixa que Ele te recompense. Aliás, a nossa recompensa nem aqui é. E por avareza farão de vós negócio com palavra fingida. Irmãos, você ter pessoas na sua influência, isso é um negócio alto. É um negócio alto. É um negócio alto. É como eu disse para uma pessoa, que tudo que vai postar, tudo que vai dizer, pega um bando de crianças pobres lá da África, tudo descamisado, e diz, oxalá que em vez de construir igreja, em vez de ficar dando isso para o pastor, para isso e outro, porque não combate a fome. Gente, será que não tem uma cabecinha para pensar que aquelas pobres vidas estão naquela miséria, coitados? Não é por falta de dinheiro, não é por falta de recurso, é por falta de liderança lá, é por corrupção lá. Foi comprovado que o continente africano é um continente fértil, é um continente abençoado, mas as guerrilhas entre tribos não deixam eles prosperar. Pode mandar navios e navios com tonelada, pode vocês pegar todos os dízimos de vocês, como esses críticos falando, e comprar tudo em alimento. Eu quero ver esse alimento chegar na mão deles. Quando desembarcar lá, já tem as guerrilhas lá, para pegar a comida e dar para quem eles querem. E o que você vai fazer? Mas só que não fala de um jogador que ontem estava morando na favela, termina como artilheiro do campeonato,
e já no outro ano está vendido para o Barcelona, para o Real Madrid, e o camarada que pegava busão para poder ir treinar, de repente já está andando de Ferrari lá. Aí sabe o que o povo faz? Mereceu, porque aquele é craque, aquele é bom. Agora, se o pastor, pelo menos, troca de carro, se pagava aluguel, para de pagar aluguel, pessoas que estão frustradas, que saem de igrejas magoados, não estou desabafando não, é realidade, sai de igrejas magoado, frustrado, com alguma pessoa, aí vai despejar lá, porque não sei o que, podia dar para os pobres. Essa era a atitude de Judas, quando a mulher derramou aquele unguento valioso, e ungiu a Jesus, Judas falou assim, ai que desperdício, poderia pegar isso aí e dar para os pobres. Por que ele não dava do dele? Que a Bíblia diz que ele metia a mão em tudo que entrava na bolsa. Do dele ele não dava, mas queria que os outros dassem. Ah, tem gente passando fome na África. Por que você está preocupado com o salário do pastor? Por que você está preocupado com o dízimo que dá para o pastor? Por que você não preocupa com o seu? Porque ele não dá do seu. Não foi eu que pedi para que você reparta os seus bens com aquele que te instrui, foi Deus que pediu. E reparte quem quer, dá quem quer. Ninguém é obrigado. Mas são espíritos que trabalham encobertamente. Agora, por favor, eu não estou, como eu disse para a pessoa, não pense que eu estou aprovando esses templos santuosos que estão fazendo, desperdício, porque tudo vai ser queimado. Não pense que eu estou aprovando o pastor andar de Ferraris, andar de Mercedes. Isso é um escândalo. Somos pessoas públicas, lidamos com coisas sagradas. Não estou aprovando isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, por que só o evangelho é visado nisso? Muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Outro dia um irmão mandou um vídeo para mim, uma foto, perdão. Briga por cargos numa devida igreja lá, terminou em pancadaria, em acidente e até em morte. Briga por cargo. Porque todo mundo quer ser influente. Pessoa que tem influência, é como eu estou dizendo, o camarada ganhou um nome. Eu estava vendo um vídeo no YouTube, um rapazinho modesto, simples, de Terra Roxa do Oeste, onde eu morei 5 anos, ou uns 7, 8 anos da minha vida, ali perto de Guaíra. Só começou a bater um violão e a voz dele é idêntica a um cantor aí famoso que morreu. Ele gravou um vídeo, jogou no YouTube, com prazo de pouco tempo, já tinha 5 milhões de visualizações, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil. Já foi chamado para programa de televisão e já virou um astro. E todo mundo... Mas por quê? É do mundo lá. E daqui a pouco, ele tendo influência, ele tem um nome, daqui a pouco fulano quer ser, eu quero ser seu empresário, outro quer, todo mundo fica em volta. Porque quem tem nome, tem patrocínio. E o diabo sabe disso. E as pessoas mal intencionadas sabem disso. Aí pega o dom de Deus, um ministério que Deus deu, e vai trabalhar em torno das coisas do mundo, querendo uma grande igreja, um grande povo, querendo nome, para que quando as pessoas falar sobre eles, você está falando do fulano de tal. Isso é carnalidade, isso é mundanismo. Entendeu? Porque se nós estamos aqui para fazer o trabalho de Deus, importa que Ele cresça e que nós diminuímos. Quanto mais Ele cresce, mais nós diminuímos. Quanto mais Deus entra na sua vida, mais pecador você se sente. Quanto mais você chega perto dessa luz, mais defeito você vai ver em si próprio. Mas no escuro todo gato é pardo. Ai, relógio, me ajuda. Farão de vós negócio. Aí fica batendo gogó. Nossa igreja tem não sei quantos mil membros, nosso ministério é o maior da cidade, é isso, aquilo, outro, por quê? Seguidores. Agora aquilo se tornou um negócio, então tem pessoas, o deputado tem que comer na mão dele, não sei quem tem que comer na mão dele, porque ele tem não sei quantos mil votos para poder, e uma palavra dele, ele é o homem da influência.
Discernimento de espírito, parágrafo 14 a seguir. Vou entrar aqui só um pouquinho. Agora, se um homem vem a ele e tem um grande dom, não importa se ele pertence à nossa denominação ou a outra denominação. Vamos esquecer a denominação agora. Não importa se ele pertence ao companheirismo que nós estamos indo sempre lá tendo coisas, ou se pertence a outro companheirismo. Não o julgue pela denominação. Em outras palavras, não julgue pelo companheirismo da qual ele vem, como ele se veste. Mas o que você precisa ver é o que ele está tentando fazer com aquele dom. Qual o propósito que ele tem? Se ele está tentando tomar a sua influência e construir para si mesmo um grande nome extraído disto, eu teria suficiente discernimento de espírito para saber que está errado. Irmãos, deixa eu falar algo aqui para ficar bem claro, para tirar toda a catarata, certo? Como nós combinamos, os irmãos ministros da região aceitou, todo ano nós vamos fazer o nosso trabalho aqui, se Deus permitir. Você já imaginou se cada ministro que passasse aqui para o púlpito, não, porque pastor Paulo, eu conheço o pastor Paulo, porque pastor Paulo é uma bênção, porque pastor Paulo, se eu sou uma pessoa que tem discernimento, devia chegar, irmãos, para com isso. Esse encontro não foi feito para ter reconhecimento meu e para vocês falar sobre mim. Então vamos parar de gastar tempo com coisas desnecessárias. Ou então eu vou pôr para pregar aquele que enche a minha bola, porque eu quero um destaque, então para dizer assim, este homem é o homem da região, é o homem que Deus confiou à igreja maior, é o homem... Para com essas carnalidades. Mas eles têm o dever, como o profeta disse, de chegar aqui nos seus escritórios, estudar a Bíblia, e chegar aqui e fazer com que vocês, todos nós, se achegamos mais próximo de Jesus Cristo. É esse o motivo e o objetivo. Porque foi isso que o nosso profeta fez. Eu não prego a mensagem nem sequer por um instante, para que as pessoas sigam após mim, ou dê início a alguma confraternização, algum companheirismo. Mas o meu bom desejo é, e se eu conseguir, estarei satisfeito, é que eu veja um bom relacionamento entre os homens e Deus. Eu não vou para reparar, e não faço as coisas para reparar, mas todo evento que eu vou, eu fico observando. Quantas vezes é falado o nome do anfitrião? Quantas vezes é bajulado fulano ciclano? Quantas vezes é dito o nome de William Branham? E quantas vezes eu dito o nome de Jesus? Eu observo tudo, para depois no final eu saber, eu ter um saldo geral. Estou entendendo, meus irmãos? Paulo diz, quando eu fui ter convosco, eu não fui com palavras sublimes. Lembra que nós estudamos aqui, Coríntios capítulo 2, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no quê? No poder de Deus. E eu procurei entre vós saber outra coisa, senão Cristo e este crucificado. Por isso ele disse, enquanto for apóstolo dos gentios, eu glorificarei a Cristo em meu ministério. Porque o irmão Brana, 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 porque o irmão... Tudo verdade. Tudo verdade. Foi o maior dom, desde Enoque até aqui, é o maior. Vindicação maior. Tudo que estão falando é verdade, só que fora do lugar. Eis que dos nascidos de mulher não teve nenhum maior do que quem? João Batista. Mas é como eu disse para vocês outro dia, leia as cartas dos apóstolos e veja onde é que eles falaram o nome de João no meio. Mas ele era o maior nascido de mulher. Mas a Bíblia diz, João não era a luz, mas ele veio testificar da luz. E quando a luz apareceu, João fez o seu papel.
Lembra da mensagem? O mensageiro diria: eis aí a palavra de Deus. Irmãos, que coisa maravilhosa. Isso que eu estou lendo para vocês é o colírio de Deus, é a mensagem de Deus. Mas se isso aqui não nos levar a falar de Deus, a amar a Jesus Cristo, glorificar a Jesus Cristo, o foco está virado errado. Porque o profeta disse, quando começaram a chamar ele de Jesus Cristo na mensagem, Apocalipse capítulo 5, primeira parte, se não me engano, chamada a serpente ferida, ele disse assim: eu estou fechando o meu escritório, estou fechando o meu ministério, estou parando com tudo. Eu prefiro chegar diante de Deus como um bêbado do que como chegar como alguém tentando tomar o lugar dele. Se um homem vem e ele tem um grande dom, não importa se ele pertence à nossa denominação, a outra denominação, não o julgue pela denominação pela qual ele vem, como ele se veste. Mas o que você precisa ver é o que ele está tentando fazer com aquele dom. Eu nunca esqueço de um precioso ministro, Deus abençoe ele, por certo ele vai ouvir isso, eu não falo com maldade. Ele disse que estava tendo um problema na sua igreja. E um dia, pesquisando no YouTube, ele viu lá uma mensagem que nós pregamos aqui, uma simples mensagem dizendo: quem são os seus parentes? Ele falou: que coisa interessante, quem são seus parentes? E ele pegou isso, ouviu a mensagem. E ele falou: isso vai ajudar aquele povo ali. E ele pegou, baixou a pregação. E quando a igreja se reuniu, falou: irmãos, hoje nós vamos sentar, nós vamos ouvir o pastor aqui pregando uma mensagem que eu acho que vai nos ajudar. Porque as pessoas estavam deixando de vir na igreja para ir em casa de família, etc, etc. Ele disse: pastor, solucionou o problema. Mas no final ele falou assim: mas aí depois eu fiquei preocupado. Será que o pastor é do companheirismo? Ele disse: aí quando eu vi o senhor aqui eu fiquei feliz. Mas por quê? Porque coloca nas nossas cabeças que para Deus atuar tem que estar aqui ou tem que estar ali. Não, irmãos. Nós temos que discernir. O profeta está dizendo aqui, não é que ala ele pertence, mas o motivo e o objetivo que está por trás daquilo. Qual o propósito que ele tem? Se ele está tentando tomar uma influência e construir para si mesmo um grande nome extraído disto. Eu teria suficiente discernimento de espírito para saber que está errado. Porque nós não temos um nome por qual lutar, gente. Nome humano. Eu vejo as pessoas preocupadas em divulgar isso e divulgar aquilo. Vamos divulgar quem deve ser divulgado. Não me importa quão grande mestre ele seja ele. Quão poderoso seja ele. Está claro, irmãos? Ou será que só eu estou vendo isso? Então, isso aqui é discernir. Não importa quão grande mestre seja ele, quão poderoso seja ele, quão intelectual seja ele, ou como o seu dom opera. É aí onde é que as pessoas caem. Se ele não está tentando realizar algo para benefício do corpo de Cristo, o seu próprio discernimento espiritual lhe diria que aquilo é errado. Ou seja, todo aquele dom, todo aquele poder, todo aquele talento, toda aquela sabedoria, mas ele está trabalhando em prol do corpo de Cristo ou em prol do movimento que alguém levantou e disse que aquilo é Deus? Irmãos, tem muita coisa para nós garimpar aqui. E como eu disse, pode ser um pouco polêmico, mas eu não estou lendo um jornal. Eu estou lendo a mensagem do sétimo anjo. Eu estou lendo a Bíblia. Eu apenas estou dizendo o que ele disse.
Então chegou a hora de nós termos discernimento e parar com essa molecagem. Porque muitas vezes nós estamos agindo, como Paulo disse, como menino. Eu queria vos dar leite, mas ainda sois menino. Isso é verdade, porque quando eu começo a ter problema, porque fulano daqui, ciclano dali, bertano dali, ou porque fulano aqui, essa tem a revelação, fulano de céu tem a revelação, ciclano tem a revelação, a gente fica brigando por partidarismo, somos crianças, somos moleque, meninos. E haja leite para a meninada, quando na verdade já deveríamos estar comendo carne assada saborosa, comidas sólidas, proteínas boas, para nos fazer robusto. Amém, meus queridos? Espero que eu não tenha assustado vocês. Vamos nos pôr de pé? Lembra-se, aqui tem muitas mentes boas, nós paramos no parágrafo 15. Alguém se compromete de nos ajudar? Que é tanta coisa, amanhã já tem que ir arco-íris, já tem que domingo pregar de novo e às vezes a gente passa por alto, tá bom? Guarda lá. Você é o nosso assessor, né? Vamos agradecer? Você tem uma palavra de agradecimento com sinceridade? Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, nós te damos graça, nós te damos louvor, Senhor, por tua grande misericórdia. Tira toda a malícia de nós, não deixa ficarmos vendo chifre na cabeça de cavalos, mas nos dá discernimento, não para criticar, para semear discrepância, para difamar, mas por guardar as nossas almas. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e ajude-nos, é o que nós humildemente te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Leva os teus filhos em paz e que a boa paz os acompanhe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Shalom, vão em paz, em nome de Jesus. Amém.